Olá, galera! Estamos no ano eleitoral, no ano em que vamos escolher os nossos governantes, vamos escolher os nossos representantes, e eu pensei em utilizar esse poderoso instrumento para conversar com vocês e com algumas personalidades sobre o futuro do Brasil, o futuro da Bahia, os temas importantes que devemos cobrar dos nossos governantes, os temas importantes que os nossos futuros representantes devem trabalhar no Poder Legislativo, seja ele estadual ou federal. E vamos iniciar trazendo um grande amigo, uma grande liderança política da cidade de Salvador, o vereador André Fraga, engenheiro ambiental, com cursos de pós-graduação, foi secretário municipal do Meio Ambiente em Salvador, vereador pelo segundo mandato, presidente da Comissão de Assuntos Climáticos da Câmara, um quadro qualificadíssimo do Partido Verde e que tem uma militância em toda a sua vida pelas questões ambientais, na construção de uma sociedade mais justa, mais desenvolvida, uma sociedade que tenha um desenvolvimento sustentável e que trabalha muito para a melhoria da qualidade de vida na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, que é a voz do meio ambiente na Câmara Municipal de Salvador e que será a nossa voz também na Assembleia Legislativa, porque o vereador André Fraga é pré-candidato a deputado estadual. Que alegria, André, tê-lo aqui no primeiro dos programas. Obrigado pelo convite, Marcelo. É uma honra ser aí, de certa forma, o primeiro aí a conversar, né, bater esse papo sobre assuntos tão importantes que a gente vem pautando há muitos anos. Você agora já indo para a sua segunda candidatura para a Câmara no Partido Verde, então dizer que também é uma alegria de ter você aí defendendo essas agendas, né, a nível federal. Nós que tivemos na história do PV deputados muito aguerridos, muito importantes para que essas pautas pudessem avançar em alguns aspectos, mas também não retroceder em outros, porque às vezes o não retroceder já é um avanço, né? Então, obrigado também pelo trabalho que você tem desenvolvido na Câmara e vamos aqui conversar sobre essas dobradinhas que a gente tem feito, inclusive, em algumas parcerias de pautas, de agendas que a gente tem feito já para a Câmara de Deputados, a Câmara de Vereadores, enfim, a agenda ambiental de forma geral. Antes da gente começar por essas pautas, que são pautas importantes, parcerias minhas com você, parcerias do meu mandato com o seu mandato, vamos começar talvez por um assunto que seja o assunto geral e que você preside uma comissão que trata do assunto. A crise climática. A crise climática não é uma simples crise, não é uma crise passageira e ocasional. É uma crise que coloca em risco a sobrevivência do ser humano na Terra. Certeza. A crise climática é séria, a crise climática é uma crise que pode inviabilizar a vida na Terra. Qual é o seu pensamento e qual tem sido a sua atuação enquanto presidente dessa comissão no combate à crise climática? Para algumas formas de vida, inclusive, a crise climática já inviabiliza, né? A gente já vem percebendo, né, a partir de estudos científicos que estão realizados no mundo inteiro, que boa parte, a gente aumentou, por exemplo, o número de espécies em risco de extinção. A gente tem tido um enfrentamento grande com relação à possibilidade, inclusive, de reprodução de espécies em função da mudança de clima, a mudança nesse regime, na ecologia dessas espécies, na relação com os ambientes, porque tudo muda. A gente estava conversando mais cedo, deputado, sobre uma região da Bahia que está desertificada. Então, as espécies, por exemplo, que estavam, de alguma forma, que vivem no semiárido, essas espécies não viverão no árido. Elas deixarão de ser espécies que viverão naquele espaço. Então, a vida foi inviabilizada naquele espaço. O ser humano, por exemplo, até conseguiria viver ali com muita dificuldade, mas provavelmente não ficará também numa região árida, porque nós não temos a tradição de viver em uma região árida no Brasil. Outros lugares vivem em desertos, mas no Brasil a gente já vive com muitos desafios no semiárido, né? Então, a mudança do clima, inclusive, estava vendo hoje, né, a formação do super El Niño, que está chegando aí, né, deputado?
um desafio gigantesco para toda a sociedade. Eu estava vendo, inclusive, que alguns setores agropecuários e não sei o que estão cobrando dos governos federal, estadual, qual é o plano de contingência. Eu acho que é importante, de fato, ter um plano de contingência para o El Niño, o Super El Niño. O El Niño está cada vez mais intenso, mais forte e mais frequente. Ou seja, está vindo esse ano, mas ano que vem pode vir de novo. A pergunta que eu faço é, e esses mesmos segmentos, os setores, como é que eles vão ajudar a que o El Niño não se forme? Porque a gente pode não ajudar para que ele não se forme nessa intensidade. Como? Mantendo as APPs preservadas, plantando mais árvores, desenvolvendo práticas mais sustentáveis, para que o planeta inteiro possa enfrentar esse desafio. Infelizmente, a gente percebe que isso está muito lento, essa ação está muito lenta. E se a ação está muito lenta, a gente ainda vai sofrer muito. Vamos pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, deputado. Tem 2 anos que aconteceu aquela chuva que arrasou praticamente o estado inteiro, as economias, a vida das pessoas, a infraestrutura, tudo. Pode vir esse ano de novo. O estado nem se recuperou, porque tem muita gente que não tem nem onde morar ainda. Teve criança que ficou 1 ano sem escola. E vai vir de novo. Então, olha os desafios. E lá aqui na Câmara a gente tem feito esse debate, né, trazendo esses assuntos, pautando a partir de projetos de indicação, projetos de lei, dialogando com o Executivo Municipal, mas também com o Estadual e também sugerindo ideias para o Federal, no sentido de pensar projetos, programas, estratégias e ações práticas para que Salvador dê sua contribuição, tanto na agenda de mitigação, quanto na agenda de adaptação, para que a gente enfrente a mudança do clima. O que o vereador André Fraga chamou a atenção logo no início da sua fala é a desertificação de uma grande faixa do Nordeste brasileiro. A gente sempre conviveu com o semiárido. Não é? A Bahia, grande parte do território baiano, está no semiárido. Mas pela primeira vez no Brasil, nós temos uma área desértica. Nós temos deserto no Brasil. Formação de deserto no Brasil, numa área que na Bahia deve medir aí cerca de 9.000 quilômetros, que pega uma parte de Juazeiro, Curaçá, Glória, Rodelas, Macururé e Xorroxó e uma parte do sul de Pernambuco. Essa área já é uma área desértica, não nasce mais nada, não se cria mais nada e não tem ocorrido mortes humanas porque as populações estão se dirigindo para as pequenas cidades, para os pequenos centros urbanos. Mas, do ponto de vista do animal, nós já temos tido perdas importantes nessa área. Mas, André, tem outro tema que tem também sido objeto de suas ações, de seus estudos, que é a cannabis medicinal. Não é? Hoje no Brasil nós temos cerca de 1 milhão de brasileiros que usam produtos à base de canabidioides para minorar e atacar doenças que a medicina tradicional não tem conseguido atender. Que doenças essas que vão de náuseas, de insônia, de perda de apetite, de dores, consequências de doenças como o câncer, e que a cannabis tem tido uma resposta, tem dado uma resposta a esses pacientes melhor do que a farmacologia tradicional. O que é que você tem atuado e o que é que Salvador tem sido de inovação nessa área? Esse é um tema que, de fato, tem me fascinado muito e há algum tempo eu já falo sobre isso. Durante um tempo eu falei muito sobre a questão antiproibicionista, deputado, que era a guerra às drogas como um grande equívoco das políticas públicas dos estados nacionais e depois foi se revertendo para as políticas estaduais, no caso do Brasil. E como isso gera encarceramento em massa, como isso gera ocupação territorial dos bairros, das periferias, das favelas, né, das comunidades por facções criminosas, e isso acaba gerando um outro problema. Mas ao longo dos últimos anos, o que tem ganhado muita visibilidade também o uso medicinal. Não apenas a questão do antiproibicionismo, e que pese as duas coisas estão muito conectadas, porque, veja, a gente está descobrindo agora os benefícios
da cannabis, benefícios para a saúde humana, em que pese já populações ancestrais já fizessem uso dele, mas isso foi interrompido, porque virou uma planta proibida. Então, você tem uma ideia para que cientistas no Brasil possam fazer pesquisa com cannabis, é uma burocracia gigantesca, é muito difícil fazer. Mas algumas almas revolucionárias, diríamos assim, né, toparam, pegaram, faziam coisas inclusive ilegais, e desenvolveram e conseguiram investigar benefícios que você trouxe aqui, né, especialmente para doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e etc. Os cuidados paliativos ali, como perda de apetite, melhora do ânimo, sono, dor crônica, você tem epilepsias, né? Você tem a questão do autismo, do transtorno do espectro autista, enfim, então tem uma série de possibilidades de aplicação em função dessas pessoas que revolucionaram e tiveram a coragem de fazer pesquisa, porque se dependesse do Estado, a gente não teria. Esse é um ponto. O segundo ponto é, como é que a gente agora faz com que isso ganhe escala, aconteça rapidamente? Porque a gente precisa beneficiar as pessoas. Então a gente aqui em Salvador apresentou um PL que virou lei, que é o acesso a cannabis medicinal no Sistema Único de Saúde. O prefeito sancionou, mas ainda não implementou, então já passou muito do prazo. Tenho cobrado a Secretaria de Saúde isso, né, porque isso está deixando de beneficiar a vida de pessoas, mas não só beneficiar pessoas, vai ajudar a reduzir custo no próprio sistema de saúde. Porque, veja, se eu tenho uma pessoa que tem 30 convulsões no dia, que tem uma série de questões e problemas, que medicamentos normais, né, os fármacos que já estão aí no mercado há muito tempo, não estão fazendo efeito, e a cannabis faz efeito, imagina o quanto o poder público vai economizar com essa pessoa não precisando ir o tempo inteiro para um atendimento, né, de urgência e emergência, ela não precisa toda hora estar tendo que pegar remédio, ela não precisa toda hora estar tendo que ter uma consulta, ela simplesmente vai resolver. E aí você tem uma melhoria da qualidade de vida dessa pessoa, uma economia para o poder público, você tem a transformação de uma família, de uma comunidade, porque uma pessoa que tem 30 convulsões mobiliza a família toda, a comunidade inteira. E essas pessoas passam a ser, inclusive, estarem disponíveis para colaborar com o desenvolvimento da cidade, porque se você tem 30 convulsões, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue fazer praticamente nada. Então, a gente tem cobrado isso, e recentemente também, deputado, a gente aprovou uma lei aqui no município sobre, para que a gente possa ter um centro de formação e pesquisa em cannabis medicinal, em medicina canábica. Por quê? Porque, veja, beleza, tem a lei, mas como é que são os médicos da rede municipal? Como é que estão os enfermeiros e enfermeiras? Como é que estão os fisioterapeutas, os dentistas, as dentistas? Toda essa gama de profissionais de saúde precisam entender como funciona a medicina canábica, porque eventualmente isso pode beneficiar também seus pacientes, né? Agora me conta um pouco de você também. Você hoje é o presidente da comissão, né? Sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Mas olha, primeiro chamar a atenção da questão do preconceito. E um detalhe, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o Brasil foi o primeiro país do mundo, em 1830, salvo engano, a proibir a maconha. Sim. Então, o preconceito, o atraso, as posições conservadoras em relação a essa planta, já tem esse precedente brasileiro de nós termos sido o primeiro país do mundo. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1830, proibiu. O que é também uma contradição, porque os portugueses só nos encontraram graças à maconha. Foi o cânhamo. É o cânhamo que foi usado para tecer as velas das caravelas, das naus, que chegaram ao Brasil. Então, se não fosse a maconha, talvez nós não tivéssemos tido o privilégio de ter sido encontrado pelos portugueses. E esse preconceito, não é, pode também estar muito ligado a uma questão racial, não é? A maconha, no seu início, está muito ligada aos afrodescendentes, aos africanos escravizados, totalmente. E isso pode ter gerado um certo preconceito. Mas,
preconceito esse que gerou o Brasil a uma adesão a uma política antidrogas retrógrada, atrasada, que é a política americana, e que faz com que o Brasil tenha hoje a segunda maior população carcerária do mundo em função dessa antiquada, retrógrada e ineficiente lei antidrogas. Mas no que tange a cannabis medicinal, você estava falando aí nas 30 convulsões diárias, e eu me lembrei de quando a gente estávamos discutindo o PL 399, que é o marco da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Uma mãe, um determinado deputado do sul do Brasil, batendo forte na cannabis medicinal. Contra. E ela disse, o senhor está dizendo isso porque não tem um filho que tinha, e ela disse exatamente o número, 30 convulsões diárias. Depois que começou a usar o óleo, depois que começou a utilizar a cannabis medicinal, essas convulsões diminuíram para 1 por semana. Então era uma criança que não podia nadar, que já está indo para a aula de natação, que não podia ir para a escola, que já vai para a escola, uma criança que está tendo vida. E, como bem disse o vereador André Fraga, essa luta foi uma luta da sociedade brasileira, foi uma luta de pacientes, de associações que inicialmente tinham que importar um medicamento a custo altíssimo e muitas vezes de forma ilegal. Exatamente. Essas associações, a pressão dessas associações fizeram avançar, primeiro, na Câmara, um projeto de lei de 2015, o 399, que é a política da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Depois de diversos anos discutindo isso, nós conseguimos aprovar o projeto de lei em 2021, mas, na comissão especial, mas a turma do atraso, a turma anti-ciência, travou e esse projeto está parado hoje na Câmara. Paralelamente a isso, o que é que ocorre? As associações vão ao judiciário. E conseguem. O STJ obriga a Anvisa a regulamentar a cannabis medicinal e diversas resoluções de diretoria da Anvisa passam a autorizar o plantio, a comercialização por pessoas jurídicas, a produção, não permite ainda que a pessoa física plante e produza o medicamento. Plantar e produzir pode, você não pode comercializar o físico. Sim. Tem habeas corpus individual também. Mas aí precisa de um habeas corpus individual. As resoluções da Anvisa proíbem. O que o STJ determinou era só que pessoas... Isso. Então, no que diz respeito hoje à produção, ao fabrico do medicamento, ao plantio, graças a essas resoluções, essa decisão do STJ e as resoluções da Anvisa é possível, mas ainda é precário. Uma regulamentação, são instrumentos legais, mas que são excepcionais, que são particularizados. Nós precisamos ter no Brasil uma política pública, inclusive, para que isso dê segurança jurídica, para que isso possa incentivar a pesquisa, o estudo, e que esse produto chegue cada vez mais ao consumidor. Você disse aí uma ideia, você expressou uma ideia muito legal, genial mesmo, que é a gente preparar as equipes de saúde, as equipes médicas. Mas aí surgiu aqui outra ideia. Eu acho que quero lhe convidar para que a gente vá à Bahia Farma, a gente vá ao governo do estado, para que a Bahia Farma produza. Por que não a Bahia Farma, que é uma indústria farmacêutica do governo do estado da Bahia, que está produzindo já medicamentos de alta complexidade para doenças cancerígenas, não é, que tem feito acordos com os maiores laboratórios do mundo, que nós também pudéssemos produzir na Bahia produtos da cannabis medicinal. Então, coincidentemente, deputado,
Eu tive uma reunião na época com a presidente da Baia Pharma, que era a Celci. Eu acredito que ainda Celci. seja Celci. Ainda está ela lá. É. O Celci era, na época não sei se ela ainda é. Ela, na verdade, assim, tem um amigo em comum, fez a ponte, eu estive lá com ela. E, de fato, ela demonstrou interesse em fazer esse movimento. Ela me disse que estava dialogando à época com uma empresa canadense, porque tem várias formas de colaboração lá, ela estava explicando, não é a minha área de atuação, mas ela explicou lá, a gente está conversando com uma empresa para uma parte da pesquisa a gente aproveitar e desenvolver e produzir, mas depois parece que não prosperou, não nos falamos mais, mas sem dúvida nenhuma, é uma excelente forma de fazer, por exemplo, um incentivo a essa gente. E pode, inclusive, ser, deputado, o marco inicial do que eu tenho chamado de polígono da cannabis, né? Mas que existem já. O polígono da saúde, né? Da saúde. Tem o polígono da maconha hoje, que é justamente nessa região lá, que é uma região que coloca muitas populações na ilegalidade, porque o território está sendo ocupado, a Polícia Federal bate o tempo inteiro com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, é Justiça, é Ministério Público, enfim, é só problema. Mas é uma região que tem essa característica. Tem a água do Rio São Francisco, é uma região semiárida, né? A cannabis vem de uma região árida originalmente. Então tem todas as características para que aquele lugar pudesse ser um grande produtor de cannabis. O Matopiba não produz lá soja, algodão. Por que a região entre Bahia, Pernambuco, né, um pouco de Alagoas, não pode se transformar no nosso polígono da maconha, da saúde, da cannabis? Pode gerar emprego, renda, uma sede da Baia Pharma. Ela já pensou produzindo um monte de medicamento. Eu adoro essa ideia e acho que a gente pode levar lá à frente. Vamos marcar para procurarmos a presidente da Baia Pharma, a doutora Celci, e, de qualquer maneira, no meu ponto de vista, a cannabis medicinal tem avançado. Mesmo ainda faltando uma legislação nacional, mesmo faltando uma decisão, não é, através de um diploma legal, mas tem avançado graças a essas decisões do STJ. Mas temos ainda a questão do cânhamo industrial, que é a fibra da maconha sem o THC. O cânhamo industrial pode produzir cerca de 25 mil produtos na indústria têxtil, na construção civil, na bioenergia, enfim, está presente na nossa vida. Essa plantação, numa região como essa região árida, como no semiárido entre o norte da Bahia e o sul de Pernambuco, é uma planta que regenera o solo, é uma planta adaptável ao nosso solo. Nós poderemos nos transformar numa grande potência. Sem dúvida. Num país que tem uma tendência agrícola muito grande, não é? O cânhamo industrial pode ser mais uma commodity e beneficiada no Brasil e gerando bilhões de reais para a economia, principalmente a economia baiana, a economia nordestina, empregando gente e trazendo e gerando renda. A China hoje, não é uma grande potência mundial na área do cânhamo. O México, me parece que na América Latina também já se destaca. Então, nós não podemos deixar que o retrocesso, que o conservadorismo, que o atraso vençam a ciência, vençam a saúde, vençam o desenvolvimento econômico. Mas, vereador André Fraga, além do seu prazer familiar de estar na Chapada, o vereador André Fraga também tem propostas, por ele ser um dirigente também do Partido Verde, cidadão do mundo, propostas para a Chapada Diamantina. Você visita muito a Chapada Diamantina. E lá, dentre diversos problemas, uma pauta que você tem abraçado e que inclusive me puxou para essa pauta é a questão dos incêndios. Como é que está essa questão e o que é que tem sido feito? Esse ano com uma preocupação ainda maior, porque com essa possibilidade do Super El Niño, a gente tem um risco de ter incêndios muito mais
intensos e que trarão muito mais prejuízos e impactos do que o que nós historicamente tivemos na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é uma região que convive há algum tempo com os incêndios. O desafio da gente é como é que a gente combate o incêndio para além do período do incêndio. Porque pensar a resposta é importante, claro, óbvio, precisa estar preparado, tudo pode acontecer. Às vezes é uma guimba de cigarro que alguém joga, às vezes de fato muito seco e alguma coisa acontece e vem. Mas uma parte dos incêndios vem dos pequenos agricultores que fazem aquele pequeno foguinho ali para limpar, que chama de limpar, não sei o que chama de limpar o terreno, enfim, para limpar o terreno. E aí o vento leva e vai, e daqui a pouco está pegando fogo em grandes extensões de área da Chapada Diamantina, que é uma região muito estratégica do nosso estado. A Chapada Diamantina está no coração, bem o centro do estado da Bahia, e ali estão as nascentes dos principais rios baianos. O Paraguaçu, que abastece uma parte importante do nosso estado, inclusive boa parte de Salvador, nasce na Chapada, corre boa parte da Chapada. O Rio de Contas, né, que vai descer lá para o sul do estado, que sai em Itacaré, também nasce na Chapada Diamantina, e braços que vão alimentar outros rios do estado. Então, pensar políticas que sejam perenes são fundamentais. E como é que seria isso, deputado? Que eu acredito, a forma como eu acredito. Todo município da Chapada Diamantina, não só da Chapada, tá? Vamos estender isso, por exemplo, para o oeste da Bahia, vamos estender isso para o sul também, o sul da Bahia. Estava agora em Itacaré, encontrei a galera da Brigada Voluntária de lá. Todos esses municípios, basicamente, que enfrentam desafios de queimadas, de incêndios florestais, têm brigadas, muitas vezes voluntárias, brigadas geralmente associadas aos guias, os condutores de visitantes dos municípios, as associações de guias. Alguns municípios, poucos, já possuem brigadas municipais, o que é legal, é bacana. Então, prefeito, prefeita, crie sua brigada municipal. Alguns já fizeram isso. Mas o que acontece? Essas brigadas, principalmente as voluntárias, elas são voluntárias, né? Elas não têm recurso. Então, muitas vezes, deputado, a gente via guias que fazem parte das brigadas, ou integrantes das brigadas, irem combater fogo de sandália havaiana, de short de surf. Imagina, então, aquele calor, só o calor já derrete a bermuda e já machuca a pessoa. Então, não tinham os equipamentos adequados. Algumas brigadas que já tinham EPIs adequados não tinham equipamentos. Então, de repente, um drone, uma moto para chegar mais rápido no lugar e, de repente, ir trazer equipamento, trazer água, trazer comida, e às vezes não entra um carro, mas uma moto às vezes entra. Então, eu tenho feito esse trabalho junto a essas brigadas, especialmente no município de Bicoara, onde eu tenho uma relação mais próxima, e o município lá ficou muito grato, porque, né, você teve a oportunidade, enquanto deputado, E aí é importante dizer isso, gente, alertar, na verdade, questionar. Né? Foi a primeira vez que um deputado federal mandou uma emenda para uma brigada de incêndio na Bahia. Porque o governo do estado, ele faz alguns programas que ele chama de Bahia Sem Fogo, mas são programas muito básicos. Então, dá um kit de EPI, que é um kit marrom, como a gente fala na Bahia, não é um kit adequado de fato, que seja uma porque, por exemplo, existe uma coisa chamada roupa hip stop. Essa roupa, além de é o que usa o bombeiro. Além de proteger, ajudar com calor, também, se ele passa no meio do mato, a roupa não pega, não desfia, não segura, e ele está no meio do mato. Além disso, preciso olhar para essas brigadas o ano inteiro. Elas precisam ter condições de fazer um trabalho nas comunidades rurais, de dizer, não botem fogo, tenham cuidado, fiquem atentos, isso aqui depois vai voltar para você vai ter problema, não vai ter água. Isso em Bicoara tem sido feito pelas associações. E no último ano, por exemplo, Bicoara não teve nenhum incêndio florestal. Né? O recurso que você enviou para lá ajudou a estruturar tanto eles do ponto de vista de equipamentos e EPI. Então, nós temos 4 brigadas lá. Então, cada brigada disse que precisava de uma coisa. Eu preciso... Uma já tinha os EPIs, precisou de um drone. O outro precisou de uma moto. O outro precisou de EPI, porque ainda não tinha EPI. Então, beleza, compra lá aquela bota que custa R$700, mas é adequada. A roupa que custa R$2.000, mas é a melhor, que vai durar o resto. Então, a gente precisa ter uma política pública perene, porque o Super El Niño vem esse ano, mas vão vir outros anos, e a gente não pode perder esses espaços naturais e a produção de água do estado.
O que o vereador André Fraga estava falando foi que, por provocação dele, eu coloquei um recurso via emenda parlamentar para a compra desses equipamentos para essas brigadas voluntárias. Fica aqui um compromisso, haja vista o êxito dessa emenda, de que no próximo ano este ano, aliás, não é? No orçamento de 2027, que nós vamos preparar agora, em outubro, novembro de 2026, a gente coloque um valor maior para que a gente desenvolva. Atingindo mais brigadas, mais municípios. Mas, André, nós também gostamos, tanto eu quanto você, para o lazer, de dar umas pedaladas. Nós somos fãs da bicicleta, nós somos fãs da bike, ajudamos muito, tanto eu quanto você, eventos esportivos na área do ciclismo na Bahia. Mas o ciclismo vai além do lazer. Sem dúvida. Como é que você tem visto essa política de transporte através do ciclismo, através das bikes? Bom, a bicicleta aí, deputado, ganhou muita visibilidade e relevância nos últimos anos, né? De fato, a gente percebe muito mais ciclistas nas ruas. E isso é fundamental para que, inclusive, os políticos, né, os representantes, quem está nos espaços de poder, de decisão, olhem para a política pública para esse tipo de segmento. Então, a gente percebe que, por um lado, você tem a bicicleta para quem usa para o lazer, e é tão importante quanto, porque a atividade física ela é fundamental para a saúde humana, combate à obesidade, hipertensão, diabetes. Então, por um lado, a bicicleta já ajuda na saúde, né? Por outro lado, tem para a mobilidade. Então, eu posso me deslocar para o meu trabalho, para a minha escola, para um afazer de bicicleta. E isso vai ajudar muito para que as pessoas, de alguma maneira, possam também... Porque se eu opto por uma bicicleta, além do que eu já falei da saúde, eu também estou tirando um carro da rua. Se eu tiro um carro da rua, é menos poluição do ar. O ar poluído, deputado, é o que mais mata no mundo inteiro, é a poluição do ar. Especialmente nas cidades. Você ficar algumas horas no trânsito de São Paulo é como se você tivesse fumado um cigarro. Tem uma pesquisa que já mostrou isso. Então, por outro lado, você tem também isso, melhoria da qualidade do ar e tal. Por outro lado, você ainda tem a galera do esporte. Você falou bem aí do esporte, que é a galera ou da velocidade, ou da mountain bike, ou do BMX, que é uma galera que transforma vidas, seja de jovens como de pessoas adultas, mais velhas. Então, a partir dessas lógicas, a gente precisa estruturar as cidades e o nosso estado para isso, né? Então, se a gente olha para o lazer, onde é que tem os espaços de lazer para que as pessoas possam pedalar, ou pela manhã, ou no final de semana, de forma segura. Quando a gente olha para a mobilidade, a cidade está conectada, as cidades têm ciclovias, ciclorotas, forma de fazer com que as pessoas cheguem nos seus lugares. E quando elas chegam nos lugares, elas têm onde deixar a bicicleta com segurança. E no trabalho dela, o trabalho está adaptado para ela tomar um banho, porque Salvador é quente, para deixar a sua bicicleta com segurança, tomar um banho, ir para lá e voltar. E no caso do esporte, temos espaços adequados, incentivo para o esporte, para que esse esporte possa se desenvolver e transformar ainda mais vidas, né? Como a gente tem o caso do BMX, que você também apoia bastante, que já levou atletas para as Olimpíadas. Então, que foi a transformação de jovens, da vida de pessoas, de famílias, de comunidades. Então, e aí eu tenho outra coisa que eu tenho olhado muito, que eu tenho rodado muito mais a Bahia recentemente, é a beira das estradas, né? Então, a gente, quando chega perto das sedes dos municípios ou nos distritos maiores, você vê muita gente pedalando ali perto, porque está indo de um lugar para o outro, e é na beira da estrada. Infelizmente, algumas estradas, como, por exemplo, a BA-001 agora que vai para o sul da Bahia, não tem em muitos lugares nem sequer acostamento, né? Enfim, então isso é também um olhar que a gente precisa fazer, porque a gente podia também fazer o que a gente hoje chama, deputado, de cicloturismo, integrando essas cidades. Então eu posso, por exemplo, pegar a Chapada Diamantina e integrar ela completamente a partir da bicicleta. Posso integrar ela do ponto de vista do mountain bike, pela zona rural, mas posso criar também uma integração nas estradas, pensar formas de dar segurança para que o ciclista se conecte. É muito comum a pessoa sair daqui pedalando e ir para Itacaré, ir para a Chapada, mas é inseguro. Então, o nosso mandato tem atuado nessas questões, quando a gente fala de ciclismo, e também, e aí uma coisa que a gente está conversando para que você possa também ainda fuçar mais em Brasília, que você já fuça,
que é a questão do incentivo para que as bicicletas sejam mais baratas, né? Então, no Brasil, a bicicleta paga mais IPI do que carro. Proporcionalmente, claro. É um absurdo. É que um carro paga menos IPI que uma bicicleta. Se a gente olhar, por exemplo, a bicicleta também gera um monte de emprego, é uma cadeia econômica enorme, Marcelo. Se você chega nos bairros que você atua fortemente em Salvador, por exemplo, ou nas cidades do interior, sempre vai ter ali uma oficina de bicicleta, 2, 3, 4, 5, um monte. E a gente não olha para isso como olha, por exemplo, para a indústria automobilística, o que é um equívoco. Né? Nessa área de apoio, não é, ao esporte, ao ciclismo como esporte, tanto eu quanto o vereador André Fraga, apoiando as associações de ciclismo de Salvador, estamos agora ajudando a um garoto de 8 anos a disputar o campeonato mundial de bicicross na Austrália. Salvador se desenvolve muito também nessa área. Falamos aqui de diversos assuntos, dando pinceladas sobre diversos aspectos da nossa atuação, da atuação desse grande líder político, desse grande líder verde, que é André Fraga. E a partir de agora nós vamos aprofundar mais cada um desses assuntos. Mas, para que a gente encerre essa fase, essa primeira fase, estamos nos aproximando do São João, daqui... Não, a Bahia já vive o clima de São João. A Bahia talvez seja o estado brasileiro que tenha o São João mais forte. Tudo bem, a Paraíba tem Campina Grande, Pernambuco tem Caruaru, os outros estados têm um ou outro evento de São João muito grande, mas na Bahia o São João está presente nos 417 municípios, gerando receita, gerando emprego, gerando lazer, gerando oportunidades para o turismo. O que é que você teria para recomendar aos baianos nessa época junina, do ponto de vista nosso, do Partido Verde e da questão ambiental, já que no passado o São João também estava associado em alguma parte a desastres ambientais, a destruição da nossa flora. São João, assim, primeiro é tomar licor, comer amendoim, né? Milho, tudo que é de milho, eu sou apaixonado, tudo que é de milho. O lelê, a pamonha, a canjica, né? Mucunzá, sou apaixonado por tudo. Dançar forró, mas você trouxe de fato esse olhar que muitas vezes a gente esquece, né? Tem algumas questões no São João que a gente precisa ficar sempre atento. A gente estava falando de incêndio florestal aqui. Então soltar balão já não é algo mais tão comum, mas ainda é em alguns lugares, então não faça, não só é bonito e tal, tem aquela música, né, do balão, mas assim, fica só na música, porque balão, você não sabe onde ele vai cair. Ele pode cair na casa de alguém, ele pode cair numa floresta, ele pode cair no sistema de posto de combustível, no sistema de distribuição de energia, né, estourar e ficar uma cidade sem energia, imagina. Então, porque o balão próximo ao aeroporto. Exatamente. Então, balão, deixa quieto o balão, deixa só para enfeitar ali a casa. Tem a questão das fogueiras. A fogueira. Então, da onde vem a madeira que você colocou, você está comprando? Eu vejo às vezes em Salvador, inclusive estou pedindo a fiscalização, né? Porque a pessoa monta ali, vem da onde? Cortou a árvore, já estava no chão aquele galho. Então, da onde vem essa madeira dessa fogueira? Tem um outro ponto também, Marcelo, que é mais desafiador ainda do que esses dois, que é a questão dos fogos, né? Sim. Os fogos incomodam, na verdade não só incomodam, mas o risco afetam pessoas autistas, pessoas, né, que têm esses desafios com o som, e temos também os animais, cachorro, gato, enfim, até os animais que estão na zona rural também não são muito fã aí de negócio de bomba batendo toda hora, isso incomoda muito os animais. Então, se puder também, deixe quieto, não para que ficar jogando bomba, queimando dinheiro, queimar dinheiro, pega o seu dinheiro e compra milho, compra cerveja, paga para entrar no forró da cidade, e acho que esses três elementos são os maiores desafios, digamos assim, de questões relacionadas a questões ambientais durante o São João, e alguns podem se transformar em grandes tragédias. Então temos que de fato tomar cuidado, mas vamos aproveitar. Como você falou, a Bahia, cidade que não tem São João, porque perto tem um São João muito forte, acaba fazendo São Pedro, né? Vai até o São Pedro, até o final do mês. Então
Então vamos colher o milho que a gente plantou no São José, colhe no São Pedro, vamos comer tudo aí, porque de forma... Eu gosto muito de São João também, amarro, assim. Você sabe que eu nasci na Bahia, né? Sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. É baiano. Você usa o termo, como é que você diz? É o baiano... Que nasceu no Rio. É o baiano que nasceu no Rio. Porque hoje me considero muito mais baiano e São João, de fato, é uma festa, né? Muito típica do Nordeste como um todo. Mas aqui na Bahia ela é muito forte, né? Foi a primeira vez que eu estive aqui. Meu primeiro ano na Bahia já fui para São João. Desde então eu deixo de ir. Agradecer muito a sua audiência e a presença aqui do vereador André Fraga, nosso pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Verde. Vamos, André. Outros bate-papos. Vamos ter vários outros, muitos assuntos. Estamos aqui, o Tarja Verde é um livro com uma coletânea de artigos, de pensamentos e de ideias do vereador André Fraga e que vai nos servir como orientador tanto da nossa campanha, da nossa pré-campanha, quanto também dessas nossas conversas no podcast. Que todos vocês tenham um excelente São João e cuidem da nossa casa comum. Não há plano B. Ou cuidamos da terra ou vamos colocar em risco a vida humana, a vida como um todo no planeta Terra. Cuide. Você que está nos assistindo e nos acompanhando, cuide de todos os seres vivos, dos pequenos animais aos grandes animais, das pequenas plantas às grandes plantas, para que a gente tenha realmente um planeta sustentável e que proporcione aos seus habitantes uma grande qualidade de vida. Obrigado, André Fraga. Valeu, deputado. Um abraço, gente.